Olá, professor, boa noite a todos. Nós somos o grupo 3 e falaremos sobre a teoria da paisagem natural e paisagem urbana. E na sequência, o grupo 10 fará uma apresentação mostrando a paisagem natural e urbana das áreas analisadas utilizando-se desse embasamento. A expressão paisagem normalmente corresponde à imagem do cartão postal e está associada a paragens bucólicas, recantos aprazíveis ou sítios notáveis com visuais grandiosos. Trechos do litoral, florestas, desertos, lagos e montanhas são frações da natureza que, por si só, correspondem ao ideal de paisagem presente no imaginário local. No entanto, está implícita na paisagem a dialética entre as características físicas do planeta e o próprio homem, cujos artefatos construídos dialogam com o cenário natural. Esses estudos apontam para a necessidade de se preservar determinados atributos da paisagem como um bem coletivo e enquanto a marca do trabalho humano acumulado ao longo do tempo. As pesquisas e discussões acerca da paisagem, bem como a preocupação em preservar o seu caráter singular, situam-se tradicionalmente no campo da geografia, que considera em seu estudo como a configuração de diversos elementos em um determinado espaço que envolvem todos os seus sentidos. Paisagem natural. Uma paisagem natural é aquela onde predominam os elementos naturais e onde houve pouca ou nenhuma intervenção humana. Nesses casos, as paisagens são resultado da ação da natureza e suas modificações são decorrentes dos fenômenos ambientais sem sofrer com ações antrópicas. Paralelamente ao desenvolvimento da geografia, outros campos da ciência buscavam compreender as ações humanas sobre a natureza, como a história natural e a ecologia. Tais estudos foram necessários para o surgimento da conservação ambiental. De acordo com Maria Assunção Franco, a conservação ambiental pode ser entendida como o convívio e harmonia do homem com a natureza, com o mínimo de impacto possível, sem esgotar os recursos ambientais, permitindo a vida das gerações futuras. Tal entendimento está inserido no conceito de desenvolvimento sustentável, que é o modelo de desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. A concepção de áreas naturais protegidas foi influenciada pelo desenvolvimento da história natural e do naturalismo, corrente que entendia que a natureza só podia ser preservada afastando-se dela o homem. Foram então criadas naquele país as primeiras unidades de conservação, pensados como ilhas em que o homem pudesse apreciar e reverenciar a natureza, refazendo-se da vida estressante das cidades. Tais pensamentos foram fundamentais para a conscientização do esgotamento dos recursos naturais, possibilitando o desenvolvimento de diversas investigações científicas no campo da ecologia. As consequências nefastas do desenvolvimento industrial possibilitaram ações concretas no sentido de preservar espaços com atributos ecológicos de riqueza natural e estética. Iniciou-se os movimentos que culminaram nas primeiras tentativas de proteger o meio ambiente e, consequentemente, a paisagem, a partir da criação de reservas naturais regulamentadas por uma legislação específica. Essas ideias surgiram antes, na Europa, onde a vida nas cidades havia se tornado insustentável após a Revolução Industrial. Pensadores europeus como Viollet le-Duc, John Ruskin e William Morris vinham buscando os valores de pureza e simplicidade como opositores dos avanços tecnológicos. Houve então uma idealização da vida no campo, também influenciada pelo movimento romântico. Como exemplo dessa mudança de atitude, os jardins bem aparados foram substituídos pelos jardins de estilo inglês, com formas irregulares e assimétricas inspiradas nas paisagens silvestres naturais. Protestar contra a destruição. A acelerada destruição das florestas brasileiras levou diversos autores a protestarem contra a destruição da natureza, justificando a preservação com o propósito de incentivar a pesquisa e oferecer lazer à população urbana. Na segunda metade do século XX, destaca-se o trabalho de Roberto Bulemax, que humanizou a ecologia ao trabalho de áreas de proteção ambiental no Brasil, na medida em que chamou a atenção
para a devastação dos nossos recursos ambientais. A acelerada destruição das florestas brasileiras levou diversos autores a protestarem contra a destruição da natureza, justificando a preservação com o propósito de incentivar a pesquisa e oferecer lazer à população urbana. Na segunda metade do século XX, destaca-se o trabalho de Roberto Bulemax, que humanizou a ecologia ao trabalhar com a natureza sem procurar imitá-la. O pensamento desse arquiteto paisagista incentivou a criação de áreas de proteção ambiental no Brasil, na medida em que chamou a atenção para a devastação dos nossos recursos ambientais. A paisagem urbana possui um nome um tanto quanto autoexplicativo. Esse tipo de paisagem está relacionado com o fenômeno da urbanização, que, em conjunto com o avanço da tecnologia, resultou num tipo de paisagem bastante característico. Alguns dos elementos característicos da paisagem urbana são os prédios, asfalto, carros, postes, entre outros, e é onde a atividade humana diária ocorre com maior intensidade. Ela reflete a evolução técnico-científica informacional de uma sociedade e não se refere apenas à aparência da cidade, mas envolve também as relações e atividades que são desenvolvidas nela. Ainda, de acordo com alguns autores, o conceito de paisagem urbana se resume, para Cullen, é a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas, espaços que constituem o ambiente urbano. Na ótica, o local, que é o sentido de localização, e o conteúdo, cores, texturas, escalas e estilos, é o estímulo à percepção da cidade. Para Kevin Lynch, todo cidadão possui numerosas relações com alguma parte da sua cidade, e a sua imagem está impregnada de memórias e significações. As vias, limites, bairros, pontos nodais, marcos, somado à relação entre eles, constituem a qualidade ambiental. Para Camila Francione Mendes, a percepção individual, espacial e temporal da composição de todos os seus elementos fixos, sendo edificações, árvores, pavimentações e ruas, ou semifixos, anúncios, comércio ambulante e móveis, automóveis e pessoas. A paisagem urbana é a expressão da ordem e do caos, manifestação formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente e do imediato. De acordo com Carlos, os movimentos da paisagem urbana mencionados acima decorrem do fato de que é impossível construir cidades sem modificar os elementos naturais pré-existentes. A paisagem é recomposta da forma possível pelo trabalho humano, através da adequação dos elementos construídos, meios necessários da reprodução da força de trabalho ao suporte físico. Um rápido crescimento das cidades após a década de 60, quando a população urbana passou de 45% para 81% da total em 2000, ocorreu em muitos casos de forma desordenada, apresentando vários desafios a serem enfrentados pelo planejamento e pelo desenho urbano, não apenas no aspecto físico das cidades, mas também naqueles relativos à regulamentação social, política econômica e a importância dos estudos atuais sobre a paisagem reside no fato de que elas podem vir a ser um aporte teórico necessário para a legislação urbanística.